Nesse vídeo, pela primeira vez, eu vou analisar o processo trabalhista real em que a técnica de enfermagem que atuava em home care ganhou o reconhecimento do vínculo de emprego. E a empresa processada, as empresas processadas foram duas. Ela processou a empresa que contratou ela diretamente para ficar no atendimento dessa paciente acamada em home care, e ela também processou de forma subsidiária a Unimed BH. Como que funciona esses assuntos de técnico de enfermagem no atendimento domiciliar, em home care? Bom, é óbvio que tudo começou porque a Unimed negou o fornecimento desse atendimento de profissionais no ambiente home care. A família ingressou com uma ação judicial e ganhou. Então, a Unimed foi condenada na esfera civil a fornecer os profissionais para o atendimento dessa paciente no ambiente domiciliar. A Unimed, obviamente, contratou uma empresa terceirizada para fornecer esses profissionais as técnicas de enfermagem. Então, ela precisava que a cobertura na casa da paciente fosse por 24 horas. A empresa, contratada pela Unimed, forneceu as técnicas de enfermagem no plantão 12 por 36. Então, uma técnica fazia 12 horas no dia, a outra vinha fazia 12 horas à noite, uma outra vinha no dia seguinte. Então, ela montou uma equipe de técnicas de enfermagem para atender essa paciente lá no ambiente residencial. Bom, acontece que essa técnica de enfermagem que processou as duas empresas e ganhou o reconhecimento do vínculo de emprego, não assinou nenhum contrato de prestação de serviço. Eu acho curioso que vocês pensam que as grandes empresas têm excelentes departamentos jurídicos, mas não é assim. Veja bem, a Unimed, que tem sim assessoria jurídica de grandes escritórios famosos aqui na região, eu escolhi ela para ser o primeiro caso que eu ia comentar sobre a prestadora de serviço que ganhou o vínculo, porque eu sempre trago os casos em que as empresas não perderam, inclusive de clientes e alunos meus. Só que parece que vocês não entendem que eu ensino e vocês continuam não entendendo o que é preciso fazer para não perder processo trabalhista. Então, hoje, eu resolvi analisar um processo de uma grande empresa. Então, o primeiro processo que eu trago aqui para a internet, para minha análise, é de uma grande empresa. Eu não escolhi uma pequena, eu escolhi logo a Unimed, aqui da minha cidade, né, que eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois você digita aí nos comentários do vídeo, quando você estiver assistindo, qual que é a sua cidade, tá? E se você já viu algum caso parecido com esse por aí. Então, eu vou mostrar o que fez o juiz e o tribunal, porque a técnica de enfermagem ganhou o vínculo no primeiro juiz, com a primeira audiência na sentença. A Unimed recorreu para o tribunal e o tribunal manteve a sentença dando o vínculo de emprego. Então, desmistifiquem isso de que só a empresa grande tem acesso a ótimos advogados. Eles até têm acesso a ótimos advogados, mas pelo visto, nesse assunto, eles não colocaram a energia do jurídico para trabalhar. Porque se você contrata uma empresa, uma terceirizada, para fornecer mão de obra para você, você tem que fiscalizar a forma de contratação que essa empresa faz com os prestadores de serviço, se ela contratou eles como autônomos, como PJs, com contrato de prestação de serviço, com a quebra dos requisitos do vínculo de emprego, ou se são empregados via CLT, isso tem que ser negociado entre a empresa contratante principal, que era a Unimed, e a empresa contratada que estava ali colocando a profissional.
Bom, logo de cara a gente percebe que a Unimed se preocupou demais em fiscalizar o dia a dia do trabalho da técnica de enfermagem lá na paciente e de menos com a parte processual, com a parte de formalização jurídica daquela relação. Acontece que o dia a dia da técnica de enfermagem era bem assim. A técnica, ela trabalhava no plantão de 12 por 36 e ela recebia R$ 120 por plantão, por 12 horas de trabalho, que dava uma média mensal de R$ 2.400 de remuneração. Ela ficou nessa paciente no período de 1º de setembro de 2019 até 18 de janeiro de 2021. Então, ela passou de um ano ali dentro, tá? O juiz analisou, ouviu testemunhas, analisou a documentação. A documentação foi nada, né, gente? Eu peguei o processo, eu fiz o download do processo, porque como advogada, com o meu certificado digital, eu consigo baixar o processo, eu consegui inclusive assistir às audiências, porque como foi no ano de 2021, tudo estava online ainda. Foi ali naquele período meio que pós-pandemia. Então eu assisti os depoimentos, as perguntas feitas. E o que ficou provado nesse processo com muita testemunha e quase nenhum documento? Bom, a começar que não tinha contrato de prestação de serviços assinado. Essa técnica de enfermagem estava trabalhando na casa da paciente no horário noturno. Então, ela chegava às 7 horas da noite, ela saía às 7 horas da manhã e não teve um contrato assinado. Todo mês, ela recebia o pagamento dela e não tinha nenhum formato tributário. A empresa terceirizada pela Unimed fazia o Pix todo mês para ela, né? Fazia a transferência do pagamento dela lá de R$ 2.400 por mês, 120 por plantão de 12 horas realizado, jornada 12 por 36 e não tinha nenhum documento fiscal. Lá na defesa, essas empresas, tanto a contratada quanto a Unimed, escreveram que ela era autônoma. Ok, o autônomo precisa, naquela época ainda, porque ainda existia RPA, o RPA está sendo extinto a partir de agora, 2026. Mas naquela época o RPA existia, pleno. Então, deveria ter o RPA. Deveria ter os descontos previdenciários, imposto de renda, ela deveria ser tratada como uma pessoa física profissional liberal. Então, na questão tributária, também não tinha. Então, não tinha o contrato de prestação de serviço, não tinha os recolhimentos tributários, não tinha RPA e nota fiscal, nada, tudo de boca. Então, restou para as empresas comprovar, através das testemunhas, que no dia a dia ela recebia tratamento que como empregada não seria. Então, ela tinha que ter liberdades que um empregado não teria. Bom, não tinha nenhuma. Sabe por quê? Técnica de enfermagem home care pode ser sem CLT. Eu já ganhei para vários alunos meus ali em Sinop, no Mato Grosso, em Vilhena, aqui mesmo em Belo Horizonte. É possível, sim, quebrar os requisitos do vínculo de emprego com a técnica de enfermagem, mesmo no ambiente home care. Mas não foi isso que a Unimed fez. Primeiro, tinham ali mensagens, né? Ela juntou mensagens trocadas de uma grande fiscalização do que estava acontecendo de 2 em 2 horas, às vezes de 3 em 3 horas, mas era assim, ela tinha que entrar em um WhatsApp e conversar com a pessoa responsável pela paciente, que era um médico ou uma enfermeira, porque tem as duas prescrições, né? Quando você tem um paciente acamado, tem o médico responsável e a enfermagem responsável. E aí ela tinha que mandar mensagem de 3 em 3 horas dizendo da situação da paciente. Então não bastava ela estar ali, não bastava ela estar fazendo o trabalho dela, ela ainda tinha que ficar justificando, explicando para algum supervisor o que estava sendo feito ali. Bom, outro detalhe importante, além dessa fiscalização o tempo todo do trabalho dela, é que ela não podia faltar sem apresentar atestado médico.
Então, quando a pessoa é empregada, quando a pessoa está no regime da CLT, toda vez que ela precisa faltar ao trabalho, ela tem que justificar com os motivos previstos na lei, na CLT. E neste caso, essa que diziam que ela era autônoma, diziam que ela era prestadora de serviço, a forma dela se ausentar era igual a de uma empregada, apresentando as justificativas legais. Então, ela não tinha a liberdade de gerenciar o próprio trabalho, a própria escala, previamente negociado e deixar de trabalhar, não tinha. Ela tinha que estar ali e se ela não fosse, ela tinha que apresentar atestado médico ou ser advertida e punida. Então, uma pergunta que o juiz sempre faz, né? Se você precisasse faltar, como era essa falta? E se você não avisasse com antecedência, você era punida? Então, isso apareceu como acontecido, como sim sendo punida. Então, diante desse cenário em que havia subordinação. Tem um ponto interessante que o processo ele sempre começa assim. Configura-se o vínculo de emprego se preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Então, havia pessoalidade, porque essa técnica de enfermagem nunca mandou uma substituta no lugar dela. Era não eventual, ou seja, era habitual. Ela fazia aquela jornada 12 por 36 e ficou ali por mais de um ano. Havia onerosidade, ela recebia R$ 120 por plantão realizado, totalizando R$ 2.400 por mês. E havia subordinação, porque ela fazia justificativas de faltas do mesmo jeito que os empregados fariam, e ela era fiscalizada de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, dentro do horário de trabalho dela. Ela não tinha liberdade técnica, ela não tinha autonomia no desempenho da função. Sendo assim, o que foi que ela ganhou? Bom, ela ganhou aproximadamente R$ 15.000. Ela ganhou o reconhecimento do vínculo de emprego, a assinatura da carteira de trabalho, o aviso prévio de 33 dias, porque ao reconhecer o vínculo, o juiz também entendeu que a rescisão se deu por culpa da empresa, então ela teve direito a toda a rescisão como se tivesse sido demitida. Férias mais 1/3, 13º salário, o FGTS mensal, 8% ao mês que não tinha sido recolhido, a multa de 40%. Bom, existe um artigo na CLT que é o artigo 477. O artigo 477 é uma multa. Então, quando você demite o seu empregado e não paga o acerto rescisório e não entrega as guias rescisórias em 10 dias, ele tem direito a uma multa no valor de um mês de salário. Então, quando o vínculo de emprego é reconhecido na justiça, em sentença, em decisão judicial, essa multa também se torna aplicável. Então, ela ganhou também essa multa do artigo 477 da CLT, ok? Como ela trabalhava 12 horas por noite, né, de 7 da noite às 7 da manhã, e ela não fazia intervalo, porque não tinha ninguém ali para substituí-la, para fazer troca, e ela ficava lá sendo vigiada constantemente. Ela ganhou 1 hora extra também, só que com a reforma trabalhista, o artigo 71, que é sobre hora extra, tirou o reflexo. Então, a hora extra desse intervalo não usufruído, ela é indenizatória. Então, não gera reflexo, ela não fica tão ruim. E ela ganhou o adicional noturno. Como ela não usou uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que fala que se você encerra o seu horário noturno após as 5 da manhã, você tem direito ao adicional noturno na hora prorrogada. Então, ela ganhou o adicional noturno de 22 às 5, ou seja, de 10 da noite às 5 da manhã, porque foi assim que ela pediu. Porque se ela tivesse invocado a súmula do TST, ela teria ganhado a hora, né, do adicional noturno até às 7 da manhã, naquilo que passou das 5 da manhã. Então, essa brincadeira custou R$ 15.000, que é o valor que foi para ela, para a técnica de enfermagem, e custas de R$ 300.
e ainda a Unimed pagou honorários advocatícios. Eu vou deixar o número desse processo aqui na legenda, porque é um processo real. Ele foi julgado no ano de 2021 e eu comentei aqui nesse vídeo todos os erros que a Unimed cometeu e que fez com que ela fosse condenada. Você, que é uma empresária de porte menor, uma microempresa, uma EPP, você gerencia a sua operação com muito mais proximidade. Então, você não tem desculpa para cometer esse tipo de erro, porque a desculpa dos grandes é que eles são muito setorizados, é que o volume de trabalho é gigantesco, é que é difícil fiscalizar todas as empresas que eles contratam para fornecer os prestadores de serviço. Você que está aí, que gerencia, que coloca a mão na massa, que vê as pessoas que trabalham com você, qual é a sua desculpa para não ter com eles o contrato escrito de prestação de serviço? Qual é a sua desculpa para não quebrar no dia a dia com eles os requisitos do vínculo de emprego se você lida diretamente com os seus contratados? Bom, dito tudo isso, quero que você comente aí nos comentários desse vídeo, que ficará aqui disponível para sempre. É um vídeo em que eu analisei o processo judicial real, em que a Unimed perdeu e a técnica de enfermagem teve o vínculo de emprego reconhecido. Quero que você comente o que você achou dessa história, se você já viu algum caso parecido e se você sente que quer contratar profissionais na área da saúde sem risco de perder um processo como esse, porque 15 mil reais de condenação para a Unimed não é nada, mas 15 mil reais de condenação para você é doloroso. Então, clica no link da bio e se inscreva na minha aula online, que eu farei no dia 30 de abril, chamada Equipe Lucrativa, para você ter profissionais da saúde trabalhando na sua empresa, com todos os requisitos, com todas as formalidades legais que o juiz quer ver para não te condenar. Existe sim a contratação segura dos autônomos, dos MEIs, dos PJs e dos sócios de serviço. E você é capaz de colocar esse procedimento na sua empresa após assistir a aula que eu darei. Link na bio, se inscreve lá, estou te esperando. Tchau, tchau!